O sertão nordestino é um lugar de difíceis realidades e histórias repletas de resistência, onde a coragem e a sobrevivência moldam os destinos daqueles que habitam essa imensa e árida terra. Dentro deste cenário de lutas e desventuras, o cangaço se destacou como um movimento de resistência, porém também de violência e tragédia. Entre os cangaceiros que integravam o temido bando de Lampião, um nome se tornou sinônimo de força e lealdade: o cangaceiro Riqueza. Embora sua história muitas vezes tenha sido ofuscada por figuras mais conhecidas do cangaço, como o próprio Lampião e Maria Bonita, a trajetória de Riqueza é fundamental para entender o contexto de vida e de luta no coração do sertão. A história de Riqueza começa, como tantas outras do sertão, em um contexto de extrema pobreza e injustiça. Nascido em um vilarejo onde a seca impunha uma vida de miséria, ele, assim como muitos, viu-se obrigado a lutar pela sua sobrevivência desde muito jovem. A pobreza do sertão nordestino, onde a terra seca e o trabalho árduo pareciam nunca trazer recompensa, foi a primeira grande adversária de Riqueza. No entanto, o que o tornava diferente não era apenas a luta pela sobrevivência, mas também a indignação com as injustiças sociais que assolavam a região. Os coronéis, figuras de poder absolutista no sertão, exploravam a população local sem piedade, oprimindo os mais fracos e tirando deles qualquer possibilidade de uma vida digna. Essa realidade fez com que Riqueza se rebelasse contra o sistema e se unisse a um dos bandos mais temidos do sertão. Ele se alistou no bando de Lampião, um grupo de cangaceiros que para muitos representava uma forma de resistência contra o domínio dos coronéis e das forças militares. O cangaceiro Riqueza não foi apenas mais um no bando, mas uma peça-chave na dinâmica do grupo. Ele se destacou pela sua coragem em combate, pela lealdade ao líder Lampião e principalmente pela sua habilidade em enfrentar as adversidades do sertão. A vida no cangaço não era fácil. A cada dia os cangaceiros enfrentavam não apenas os combates contra as forças do governo e a polícia, mas também a própria natureza impiedosa do sertão. O calor escaldante, a falta de água e alimento, e o medo constante da morte estavam presentes em cada passo. Riqueza, como todos os cangaceiros, teve que se acostumar a essa realidade brutal. Dormir ao relento, caçar para se alimentar e conviver com o risco constante de ser traído ou capturado faziam parte do cotidiano desses guerreiros do sertão. O cangaceiro Riqueza, no entanto, não era apenas um soldado do cangaço. Ele também foi responsável por muitas das estratégias do bando. A habilidade com as armas e a astúcia para planejar emboscadas e fugas rápidas fizeram de Riqueza um dos homens mais respeitados do grupo. Sua importância para o bando de Lampião não se limitava apenas à sua capacidade de combate, mas também ao seu conhecimento profundo do sertão. Ele sabia onde estavam os esconderijos mais seguros, conhecia as trilhas secretas que podiam levar o bando a escapar de um cerco, e sabia identificar as ameaças antes que elas se tornassem fatais. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o cangaço não era apenas uma guerra contra o governo ou os coronéis. O bando de Lampião era uma estrutura complexa, onde a lealdade e a convivência entre os cangaceiros eram fundamentais. Dentro do bando, as tensões não eram raras. Havia disputas pelo poder, ciúmes, inveja e traições. Lampião, como líder, sabia que precisava controlar essas tensões, mas muitas vezes as desavenças internas acabavam gerando problemas para todos. Riqueza, apesar de ser leal a Lampião, não era imune a essas rivalidades. Seu temperamento forte e seu espírito indomável às vezes entravam em conflito com outros membros do bando, mas ele sempre soubera contornar as situações com inteligência, garantindo a sua sobrevivência dentro daquele universo violento. A vida de Riqueza no bando não era apenas marcada por combates e fugas. Ela também era cheia de momentos de tensão psicológica. A constante ameaça de traição, o medo de ser entregue por um dos seus companheiros, ou a possibilidade de ser capturado pela polícia, tornavam o ambiente dentro do bando um terreno fértil para a desconfiança. Riqueza sabia disso, e mesmo com sua força e coragem, não podia escapar dessa realidade. Muitas vezes, ele precisou lidar com o peso psicológico de ser um homem constantemente à beira da morte, tendo que manter a sua sanidade e a sua fé em sua missão, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. As batalhas que Riqueza enfrentou não se resumiam aos combates diretos com os inimigos. A verdadeira luta dos cangaceiros era pela sobrevivência em um mundo hostil, onde a vida e a morte estavam entrelaçadas, de forma indissociável. O sertão, com suas secas implacáveis e sua natureza selvagem, não oferecia aos cangaceiros qualquer tipo de conforto. Eles eram forçados a viver em condições extremas, comendo o pouco que conseguiam caçar ou roubar, bebendo água de fontes sujas e se arriscando a qualquer momento a cair doentes por causa das condições insalubres. No entanto,
A vida no cangaço não era feita apenas de sofrimento. Os cangaceiros também viviam momentos de confraternização e alegria, embora breves e fugazes. As festas no bando, com músicas e danças improvisadas, eram raros momentos em que os cangaceiros podiam esquecer, por um breve instante, a dura realidade em que viviam. Esses momentos eram marcados pela união e pela resistência, uma forma de reforçar os laços de lealdade entre os membros do bando. Riqueza, como todos os outros, aproveitava esses momentos para aliviar o peso da vida no sertão, compartilhando risadas e histórias com seus companheiros. Mas a dura realidade do cangaço acabava sempre por retornar. A perseguição das forças do governo, a ameaça constante de traições e as mortes de companheiros tornavam a vida no bando um ciclo contínuo de luta e sobrevivência. Riqueza viu muitos dos seus companheiros morrerem em batalhas ou sucumbirem às doenças que assolavam o sertão. Cada perda deixava uma marca indelével na sua alma, mas ele continuava a lutar, movido pelo sentimento de justiça e pela necessidade de resistir. O fim do bando de Lampião, no entanto, era inevitável. O cerco contra os cangaceiros se fechava cada vez mais, e, mesmo com toda a resistência de Riqueza e de seus companheiros, a queda do cangaço parecia ser apenas uma questão de tempo. Quando Lampião foi morto, muitos dos seus cangaceiros caíram em desespero, mas Riqueza, sempre forte, se manteve firme até o fim, lutando até o último suspiro pela sobrevivência. A história de Riqueza, o cangaceiro do bando de Lampião, é um exemplo da luta incansável dos homens e mulheres do sertão, que, apesar de todas as adversidades, seguiram em frente, buscando uma vida mais justa, uma vida de resistência. Mesmo que o cangaço tenha chegado ao fim, o legado de resistência e coragem de figuras como Riqueza permanece vivo na memória do sertão, como uma lembrança de um tempo onde a luta pela liberdade se confundia com o sofrimento e a sobrevivência em uma terra implacável. Se inscreva no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam as histórias de luta, sofrimento e coragem dos cangaceiros do sertão.